para entender como funciona esse medicamento e de que forma ele pode ajudar no tratamento do Alzheimer, a gente conversa agora com a neurologista, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, Ana Paula Penha Dias. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Joana. Prazer estar aqui falando com vocês. Prazer é nosso. Doutora, de que forma é que esse tratamento, então, é inovador? O primeiro em 20 anos. Tínhamos aí um hiato de 20 anos, né? Esperando por um novo tratamento para o Alzheimer. Como é que ele é inovador, doutora? Bom, apesar de toda a animação, né, do meio acadêmico e também pacientes, grupos, né, de pacientes, associações de pacientes, nós temos que ter um pouco de cautela, tá? Essa medicação é um anticorpo monoclonal, né? E o que ele faz? Ele vai evitar, né? Ele foi criado para evitar o depósito do amiloide, né? Que seria aí essa substância tóxica para o cérebro, tá? E essa droga, ela está sendo estudada, né? Os primeiros ensaios clínicos eles saíram justamente para o paciente com declínio cognitivo leve. Então seria aquela fase pré-demência, né? Para aí sim esse paciente não evoluir para a demência. Então, a indicação clínica seria para o declínio cognitivo leve, que seria uma fase pré-demência, tá? Com o objetivo do paciente não evoluir para a demência. Existe uma grande controvérsia aí entre a comunidade científica, se essa medicação realmente é para tanta animação assim, tá? Mas sim, é algo que foi lançado hoje pelo FDA, depois de 20 anos que não se lançava nada, né? A memantina é a última droga que foi lançada, a memantina oral, e há 20 anos que a gente não tinha nenhum lançamento. Então, existe sim uma esperança. Doutora, eu vou trazer dois casos que são muito próximos a mim, dois casos dentro da família. Primeiro da avó da minha companheira, que morreu vítima do Alzheimer, e foi identificada precocemente. E o meu avô também morreu em decorrência do Alzheimer, só que foi identificado já muito tardiamente. Como um familiar pode identificar sinais do Alzheimer em pessoas acima de 65 anos, por exemplo? Bom, os pacientes começam a ter, né, esquecimento para fatos cotidianos. Eles começam, por exemplo, a esquecer onde deixaram ali os óculos, a chave do carro, a bolsa, a carteira. O paciente, às vezes, ele vai para um cômodo da casa, esqueceu o que ele foi buscar, ele volta, ele vai de novo. Ele acaba tendo dificuldade com as simples tarefas que antes ele fazia normalmente. Ele repete a mesma pergunta várias vezes. Então, você acabou de falar algo lá para ele, ele esqueceu que você falou, que você respondeu, e ele pergunta de novo a mesma coisa, tá? Ele esquece de dar recados, ele esquece compromissos. Então, ele começa a ter aí um comprometimento funcional, né, da vida, e aí você tem que ligar, né, o sinal vermelho, aí, sinal de alerta, é hora de procurar ajuda, de procurar o médico. E o que não pode acontecer, Pablo, é as pessoas acharem que faz parte da idade, faz parte do envelhecimento, tá? O Alzheimer ele tem que ser diagnosticado precocemente para que a gente possa fazer aí uma abordagem multidisciplinar, a gente possa introduzir medicação o quanto antes e fazer o diagnóstico correto. É sobre isso que eu ia perguntar, esse trecho final, doutora, que às vezes as pessoas tratam isso de uma forma mais leviana, não por mal, claro, mas porque à medida que a idade vai avançando, tem algumas coisas que vão falhando ali na memória. Pelo sim, pelo não, é sempre bom ir para o médico, né? Ainda que seja para saber que não está acontecendo nada. Exato. Na dúvida, procure um médico, né? Um neurologista ou um geriatra, porque é super importante o diagnóstico precoce, tá? E o que a gente vê é que esses pacientes chegam tardiamente, né, na prática clínica, no consultório. E aí, muitas vezes, a gente tem pouco o que fazer, tá? Porque aquilo que a gente tem hoje em dia disponível de tratamento, que são os anticolinesterásicos e a memantina, eles são mais eficazes quanto antes eles são introduzidos, tá?
Essa medicação nova, né, esse anticorpo monoclonal aí que foi aprovado pelo FDA, vamos lembrar que ele está aí, o FDA aprovou com a condição de que a Biogen faça aí um novo estudo clínico, agora fase 4, tá? Então ele está aprovado, mas ainda todo mundo ainda está de olho, tá? Para essa medicação chegar no Brasil, né, que é o que muitos pacientes têm perguntado, muitas pessoas já têm ligado para os colegas, consultórios. Então, assim, ainda demora bastante para a gente ter isso aprovado aqui no Brasil, tá? Isso tem um custo bastante alto, é uma aplicação endovenosa, uma vez por mês. Então, assim, a gente fica animado, mas também fica um pouquinho com o pé atrás de como que o FDA liberou, assim, meio que a toque de caixa, uma medicação que ainda não concluiu totalmente os estudos. Então, apesar da Associação Americana de Alzheimer ter se pronunciado a favor da medicação, tantas associações e comitês, né, o próprio comitê independente do FDA foi contra aí em novembro. Então, a gente precisa ter um pouquinho de cautela. O cinema tem 2 filmes clássicos que tratam do Alzheimer. O primeiro é Para Sempre Alice, com a Julianne Moore, que é ganhadora, inclusive, de prêmios internacionais por conta de sua atuação, que mostra o Alzheimer sendo visto de fora, ou seja, a vida de um familiar tendo alguém ali dentro com Alzheimer, como a pessoa vai justamente esquecendo das coisas, perdendo movimentos, ou tratamento e por aí vai. E tem um mais recente chamado Meu Pai, que é do ganhador do Oscar, Anthony Hopkins, que trata do Alzheimer de dentro. Ou seja, o diretor prefere pegar algumas cenas e fazer com que nós que estamos assistindo tenhamos a sensação de que nós temos Alzheimer. E aí mostrar para as pessoas como é ter Alzheimer na vida, como é você esquecer do que você falou, como é do nada apareceu um outro personagem em cena e por aí vai. Nós, brasileiros, entendemos o que é o Alzheimer ou, na opinião da senhora, a gente ainda perde a paciência achando que a pessoa é esquecida e que ela tem que lembrar, exercitar a memória e por aí vai? Pablo, você está colocando uma coisa muito importante. São 2 filmes incríveis, realmente, todo mundo tem que assistir. E você tem toda a razão, porque o Alzheimer é uma doença do paciente e da família, né? O cuidador. Então, todo mundo adoece. O Alzheimer é uma doença da sociedade, é uma doença que tem um impacto econômico brutal, não só no nosso país, mas no mundo todo, né? E é super importante que a gente entenda mais sobre essa doença, como lidar, como se comportar. Eu devo, então, ter mais paciente, ou eu devo forçar ao paciente que ele lembre das coisas. Então, é uma das coisas que a gente mais faz no consultório, assim, né? Que os familiares têm que estar preparados tanto quanto cuidar do paciente, sabe? E aí é papel do médico fazer esse acolhimento global, né? Doutora Ana Paula, muito obrigada, viu? Obrigada pelos esclarecimentos. É bom a gente saber que tem estudos por aí, que tem ciência, né, no sentido de desenvolver novos tratamentos, mas também é bom ter calma, né? Calma, prudência e sempre um olhar carinhoso e atento para os nossos familiares. Obrigada, doutora. Obrigada, viu?